meus irmãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. No tópico, no primeiro subtópico, a gente precisa entender a contextualização, o que era que estava acontecendo naquele momento ali na igreja primitiva. Qual era o contexto político e o contexto religioso daquela época, tá certo? Primeiro, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte: quem acha que política e religião não andam juntos, ele precisa entender que desde que o mundo é mundo, política e religião sempre andaram entrelaçados, sempre andaram juntos. Então não tem como dissociar política e religião. São duas esferas, são dois mundos que estão completamente entrelaçados, tá? Esse é um ponto. Mas como é que se comportava a igreja naquela época? Veja, lembre-se que Jesus tinha sido crucificado, ele tinha sido ressuscitado por Deus, pelo Pai, e depois da sua ressurreição, ele passou ainda 40 dias na terra, foi visto por mais de 500 pessoas, tá? São fatos que estão relatados em Atos dos Apóstolos, inclusive. E aí ele sofre sua ascensão, sobe ao céu. E a partir dali a igreja começa a pregar a palavra. Aí vem capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, existe a pregação ali que alcança pessoas de outras nações, né? Os apóstolos falando em línguas, em variedade de línguas, de idiomas, novas línguas, novos idiomas, alcançando aquelas pessoas que estavam ali presentes, que eram de outras nacionalidades. Eles ouviram e entendiam as grandezas de Deus que os apóstolos, os discípulos falavam, e a partir daí o evangelho foi propagado. Diante disso, essa propagação do evangelho começou a se criar um incômodo na liderança religiosa dali de Jerusalém, tá certo? Daquelas províncias ali, na Judéia, tá certo? Então os discípulos começaram a incomodar. Incomodar em que sentido? Ao pregarem o evangelho, os sacerdotes, eles estavam perseguindo esses discípulos para que eles parassem de pregar o evangelho, que esse evangelho ele incomodava. Então, diante dessa perseguição, alguns discípulos, como e no caso apóstolo, né, como Paulo, ele foi aprisionado. Paulo e Silas foram presos, Pedro também foi preso. Então, uma perseguição de cadeia mesmo. Se fosse no mundo de hoje, se fosse no contexto de hoje, eu diria que vários irmãos seriam até, abram parênteses aqui, tá? Uma opinião minha, iriam até criticar determinados pastores, determinados homens, independente de pastor ou bispo, qualquer pregador que viesse a pregar e fosse preso, né? E se criasse uma narrativa em cima daquilo, porque o que estava acontecendo naquela época era isso. Os líderes sacerdotais estavam criando uma narrativa para que eles parassem de pregar, como se ele estivesse afrontando o Estado, afrontando o rei, né? Como se estivesse afrontando o governador. Estavam levando a questão da pregação do evangelho para uma questão política, tá certo? Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, você percebe isso, desde lá de Jesus. Tanto é que levam Jesus para Herodes, levam Jesus para Pilatos, acusam Jesus de se intitular rei e que queria dar um golpe de Estado ali naquela província e em Jerusalém. Então veja que tanto os sacerdotes, tanto a esfera religiosa e política, eles estavam misturados ali. Eles queriam conduzir Jesus para um julgamento político, imputando em Cristo uma tentativa de golpe. Então é muito interessante isso, a gente entender esse contexto político e religioso, como estava acontecendo na época. Veja só, e a igreja estava crescendo, já não tinha mais Jesus na terra, o Espírito Santo estava atuando agora.
muitas pessoas se convertendo. E aí, o que é que acontece? Os discípulos estavam atordoados. O que é que a gente vai fazer? A igreja está grande, a igreja está crescendo. Então eles estavam sofrendo muita perseguição diante desse contexto, tá certo? Pessoas de várias classes sociais. Aí é quando a gente entra na lição agora. Pessoas de várias classes sociais estavam se convertendo ao cristianismo. Estavam se convertendo, né? Judeus, pessoas de outras nações, tá certo? Africanos, né? Então, pessoas de várias nacionalidades, romanos, tá certo? O que é que acontece diante disso? Nós temos agora algo que precisa ser, que a igreja faz no âmbito da solidariedade. Ela atua com a equidade. O que é a equidade? E aí é onde a igreja, a lição, ela entra, tá certo? A busca pela equidade. No dicionário Aurélio, de língua portuguesa, conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Ponto. Então, o que é reconhecer o direito de cada um? Veja, esse direito aqui é da condição de acesso às coisas. Então, se você está num grupo em que, dentro desse grupo, umas pessoas têm acesso a outras coisas, a determinadas coisas, e outras pessoas não têm acesso, a equidade ela entra para equiparar, para nivelar, dando condições, tá certo, a esses outros que não estão na condição. E aí, se falando de alimento, veja só, presta atenção. E se falando de alimento, pessoas da classe social elevada tinham condições financeiras e de se alimentar, e outras pessoas não. E aí o que era que se fazia dentro daquele grupo? As pessoas que tinham condições vendiam algumas propriedades de terra, tá? Eles não vendiam tudo, presta atenção. É aí onde a gente tem que ter muito cuidado com as escrituras. Não é que eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Eles vendiam ou doavam parte, o que tinham, né, ali, e entregava aos apóstolos para que houvesse uma distribuição de forma linear, né, para todos, segundo a necessidade. E aí é que a gente precisa entender, esse segundo aqui é a necessidade de cada um. Veja, vou dar um exemplo aqui de equidade, para a gente entender bem. Você vê na escola alunos que estão mais à frente. O professor está dando uma explicação, falar de matemática, está dando um assunto e você tem as crianças, seja lá qual for o aluno, a faixa etária. Uns estão mais à frente, né? E outros ficam para trás no entendimento, não está alcançando. O que é que acontece ali? Geralmente os pais fazem o quê? Colocam o aluno, ou o aluno procura um reforço, ele procura fazer um intensivo, para quê? Para que ele suba o degrau, ele cresça para se igualar aos outros. Então você está trazendo aqui uma ideia de equidade, tá certo? Você está elevando o que está embaixo, está subindo, tá certo? Grave bem esse conceito aqui. Você está fazendo com que ele alcance aquele direito. Você não está diminuindo aquele que está em cima, você não está puxando o que está em cima para baixo, para você nivelar a régua por baixo. Você está subindo o que está embaixo para cima, para equiparar a régua em cima. Tá entendendo? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente precisa entender. Por que eu estou dizendo isso? Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque existe em cima disso um conceito com relação
uma comparação em determinadas ideologias que aplicam o cristianismo nesse sentido, tá certo? Nesse sentido de ser o cristianismo ter um papel de solidariedade, e confunde esse papel de solidariedade que o cristianismo tem com o conceito ideológico de socialismo. Olha aí, política e religião totalmente fazendo uma fusão, tá certo? Uma mistura. Nesse caso aqui, essa mistura, ela é uma confusão. Ela traz uma confusão na mente das pessoas. E aí as pessoas entendem que o socialismo, ele é um verdadeiro cristianismo. Ele na verdade, ele tenta ele tenta anular o cristianismo para se exaltar diante do cristianismo, tá certo? É o que o socialismo faz. Então existe uma confusão de interpretação aí muito grande. O que é que o socialismo faz? O socialismo, lembre-se do exemplo que eu dei. O socialismo faz o quê? Pegando o mesmo exemplo, tá? Do aluno na escola. Você tem pessoas que estão no nível de entendimento aqui em cima, numa régua aqui em cima, e outros que estão no nível de entendimento aqui embaixo. No socialismo, no entendimento do socialismo, esse que está em cima, ele vem para baixo. Você está entendendo? Então ele desce a régua, ele puxa a pessoa que está em cima para um nivelamento raso, mais abaixo. Tá certo? Então, essa solidariedade que o socialismo prega, ela é uma solidariedade camuflada, mentirosa. Você está entendendo? Por que ele faz isso? Porque ele diz, o socialismo prega uma solidariedade onde que você não tem direito de ter prosperidade. Você não pode ser próspero. Você tem que ser uma pessoa regular, uma pessoa linear, numa régua abaixo. O socialismo prega isso. Por exemplo, se você tiver uma condição de ter 2 terrenos, no socialismo você não pode. Você tem que vender um e entregar o dinheiro ao Estado. Você está entendendo? Porque dentro do socialismo, a esfera religiosa, ela é o Estado. Porque o Estado controla. Você está entendendo? É o Estado quem controla. Ainda que haja a questão religiosa, né? Porque é uma questão muito intrínseca do ser humano, mas eles controlam. E aí, dentro do entendimento de socialismo, essa religiosidade controlada, mas quem na verdade controla isso é o Estado. O Estado é que domina. Então, toda a ideia de crescimento que o capitalismo proporciona é anulado dentro do socialismo. Você não pode crescer, você tem que ser estagnado ali, na régua por baixo. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? O que é que tem a ver, irmão? É por isso que eu preciso que você entenda. O que é que tem a ver socialismo com essa lição? É porque existem muitas pessoas trazendo ensinamento socialista com base no cristianismo. Não, porque o cristianismo é solidariedade. Amém, é solidariedade. Mas só que ele não faz fusão, ele não se confunde com o socialismo. Entenda isso, porque o socialismo ele é derivado do comunismo. É isso que a gente precisa entender, tá certo? E eu vejo que tem muitas pessoas cristãs que são adeptos ao socialismo e
e ao comunismo. E eles nem sabem que são. Esse é o grande problema que a gente encontra dentro da igreja brasileira. A gente encontra uma confusão, uma crise de identidade, uma confusão mental, uma mistura entre socialismo e cristianismo, tá certo? Vamos agora adiante para a gente entender. Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Então, é um reconhecimento do direito, assim diferentemente da igualdade. Ponto e vírgula, né? Então você veja que a equidade, ela traz um entendimento diferente da igualdade. O que é que o socialismo prega? Igualdade a todos. Percebe aí? Igualdade. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Um tem uma capacidade maior do que a outra. Nós somos, no âmbito terreno, sempre vai haver, desde que mundo é mundo, pessoas com condição maior do que outras. O que tem que haver é a equidade, é equiparar isso, tá certo? Tirar essa diferença social, tá certo? Não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio, olha aí, entre elas. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Você tem que encontrar formas de ajustar esse desequilíbrio social. E aí, mais uma vez, como é que você ajusta o desequilíbrio social? É puxando quem está em cima para baixo? Não, é puxando quem está embaixo para cima. A tendência é subir a régua. Então, veja que a política e a religião aqui, ela se mistura completamente, irmão. Não adianta querer anular essas duas esferas, elas estão juntas desde que mundo é mundo, tá certo? Isso aqui quem está dizendo é a lição, viu? Eu estou só fazendo aqui uma interpretação. Vamos lá. Busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Olha aí, não havia um nivelamento social, né? Um nivelamento social. E hoje você vê, quando ele fala aqui em Jerusalém, como um todo, né? Pessoas de várias classes sociais. Na hora que eles iam se convertendo, iam formando grupos, né? Um grupo de crente, os irmãos, e ali tinha crente de várias classes sociais, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que não tinham, outros que eram na miséria, outros que era paralítico, foi curado, vivia na porta do templo, pedindo esmola, era catador se fosse nos dias de hoje, você tinha até catador de latinha, você tinha o cara que vivia, era paralítico, ele vivia mendigando, pedindo esmola, e agora estava junto com as pessoas da aristocracia, com pessoas do Sinédrio que tinham sido convertidos. Veja, capítulo 18 de João, você encontra Nicodemos, que era príncipe, foi convertido. Você está entendendo? Então veja que era o evangelho tem esse poder de agrupar pessoas de várias classes sociais. O evangelho é poderoso, tá certo? Nesse sentido, em todos os que ele fala. Especialmente nesse sentido, ele tem um poder muito grande de quebrar indiferenças. É o evangelho que promove isso, tá certo? Nem todos possuem as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Olha aí o que eu acabei de falar. Tem pessoas de vários tipos, né? Classe social. Estes geralmente em maior número. Estes quem que ele está falando? Os pobres, miseráveis, tá certo? Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. Você vê isso lá em Atos capítulo 4, versículo 34, tá certo? Pode abrir a sua Bíblia aí e dar uma lida. Se eu for ler aqui, vai ficar muito demorado.
tá certo? Ele diz lá que não havia necessidade em nenhum, porque todos recebiam segundo a sua necessidade, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos, tá certo? E veja que interessante. A igreja, ela trabalhava com a solidariedade, né? Com os menos favorecidos, tá certo?